Eu queria mesmo era falar sobre a eleição de ontem na Turquia. Muito importante, se não decisiva, crucial, não só para a questão da guerra na Ucrânia, como também para a nova ordem mundial com as suas implicações aí nos países emergentes, sobretudo na América Latina. Mas a eleição não teve um resultado definitivo, que só ocorrerá dentro de 15 dias, quando haverá o segundo turno. Por isso que eu apelei aqui para essa entrevista, né, de um escritor e ex-constituinte do Chile. Ele dá um quadro assim que, a meu ver, muito interessante, muito ilustrativo do que se passou ali no Chile. O que aconteceu no Chile? Foi que os progressistas ditos de esquerda, não é? Eles pareciam ter assumido uma posição hegemônica ali na política chilena, mas acabaram sendo derrotados, talvez até enxotados do comando político daquele país. Vejamos essa entrevista do escritor, o nome dele é Patrício Fernandes. Representante más puro de la defensa del pinochetismo, del golpe de Estado y de la dictadura. Ele aqui diz que a direita que assumiu agora o poder no Chile não é só a direita, diz ele, é a extrema-direita. Ela é a mais pura representante do pinochetismo e das ditaduras militares da época dos 70, que agora está dominando completamente a política chilena. O estallido social foi inteiramente reativo. Aí ele fala no tal do estallido social, que é a explosão social ou surto social, que, segundo aqui o Patrício, ele foi inteiramente reativo e não propositivo. O que isso significa? Que ele apenas reagiu a uma situação, não é, de arroxo social, sobretudo arroxo também dos salários dos chilenos. Uma situação do mais puro, que eu chamaria do neoliberalismo, cujas consequências a gente sabe muito bem, que é privatização, desemprego, salários baixos, salários precários e, sobretudo, falta de perspectiva de uma ascensão social, principalmente das classes menos favorecidas. Não foi propositivo. Então, não foi propositiva, ou seja, aqui está errada essa tradução do Google, que me perdoem os obsessivos com a inteligência artificial, mas isso aqui está errado, né? Quando ele diz que a explosão social foi reativa e não propositiva. Aqui está proposital, que não tem nada a ver, digamos. Então, propositiva no sentido de propor alguma coisa de concreto para que os chilenos saíssem daquela situação. Como os líderes políticos que assumiram aquele movimento não tiveram condições de fazer uma nova proposição, proposições concretas, para que a população superasse tudo aquilo, houve realmente a volta da direita, segundo o nosso escritor Patrício Fernandes. O estallido social não era a favor de algo, de aí que os mundos de izquierda que le hicieron uma leitura segundo seus antigos cânones se equivocam. Então ele acha que, no caso aqui, a esquerda, os progressistas, interpretaram mal aqueles propósitos. Porque, segundo as suas convicções anteriores, as suas convicções clássicas, que às vezes, não se coadunam muito bem com as aspirações da população. Equivocaram tanto. A ver, nessa eleição, em primeiro lugar, esto que ganó ahora no es simplemente la derecha.
Então ele diz o seguinte: quem ganhou agora não foi simplesmente a direita. ¿Y qué creo yo que hay que considerar? Si hay algo que se ha desmoronado en Chile... Então ele diz assim: se há algo que haja se desintegrado, desmoronado no Chile, es la representatividad de los partidos políticos. é a representatividade dos partidos políticos. Ora, isto é muito grave, porque não é uma questão só da esquerda, mas sobretudo da democracia. Esse é um programa aqui da TV CNN em espanhol, né? E a entrevista é com os jornalistas Maria O'Donnell y Ernesto Tenenbauer. Don Fernández, que es escritor, periodista y fue convencional constituyente del proceso anterior. Importante que esse escritor ele foi constituinte da primeira constituinte da Assembleia Constituinte. Já houve duas, de 2019 para cá. Não é? A primeira foi aquela em que a esquerda assim, teve 2/3, né, praticamente, da composição. E produziu uma Constituição considerada muito vulnerável às críticas, principalmente, não é, partindo das direitas e do poder econômico. En Chile, en un escenario donde las cosas parecen haber cambiado abruptamente, ¿no? E aí a jornalista aqui, Maria O'Donnell, acha que a situação parece ter mudado dramaticamente. Totalmente, del cielo a la tierra o del cielo al infierno, no sé, pero sí, muy abruptamente. Partimos con una historia, digamos, y estamos en una muy, muy distinta. Esa primera convención fue hija de un estallido social. Então ele diz que essa primeira convenção, que lá chamam Assembleia Constituinte, aqui nós chamamos Assembleia Constituinte, lá eles Convenção Constitucional, que tuvo una radicalidad, que foi, né, fruto direto daquela explosão social que houve em 2019. A gente se recorda da população se revoltando, quebrando estações de metrô, às vezes até incendiando ônibus. Tal era a fúria da população contra o regime, sobretudo econômico. Há uma presença grandíssima. Então houve nessa reação, né, da população uma que ele chama uma grande radicalidade e uma grande presença. Pasos de muita violência, mas ao mesmo tempo com um apoio cidadano muito majoritário. Com um apoio cidadão muito majoritário, muito grande. Durante todo 2019, cerca de 80%. Então ele diz, ao longo de todo o ano de 2019, cerca de 80% ou mais esse apoio da população àqueles que realmente lideravam o processo político a partir daquela reação popular. De ese estallido social devino un proceso, digamos, o sea, un mundo político que parecía no capaz de... Então aí dessa explosão social veio um novo processo político. De darle solución a esas demandas que teria o propósito de dar solução àquelas demandas. Tinha liderazgo, que não havia partidos políticos que... Mas aí o problema justamente se defrontou com a ausência total de liderança política, com grande penetração popular. Encabezaram, que eram de uma multiplicidade de elementos que davam vuelta em las calles. Ese mundo político le entrega, digamos, de alguna manera a la comunidad, pónganse de acuerdo, hagamos aquí. Então, meio que sem saber o que fazer, esse mundo político, essas lideranças, colocam aquilo para a população ou para uma infinidade ali de pequenas lideranças e que praticamente não sabiam o que fazer. E um novo pacto comunitário. Nessa eleição tuvo una votación muy alta, una lista independiente que se llamó la Lista del Pueblo. Então, nessa eleição para a primeira constituinte, houve, não é, o que eles chamam aqui, de uma lista de candidatos que foi apoiada
pelos independentes. Eram candidatos que não tinham nenhum vínculo com partidos políticos, porque eles tiveram permissão para ser candidatos. Então foram os independentes. Que reunía, de hecho, causas ecológicas, feministas, de diversidades sexuales, indígenas, en fin, todo que no estaban reunidas en partidos. Los partidos políticos tradicionales sacaron bajísima votación. Então os partidos tradicionais já naquela época tiveram baixíssima votação, perdendo justamente para esses grupos sociais organizados. Y ese mundo, esa convención, que es la que vos participaste, en la que yo participé, que era un muestreo, yo diría, social, como nunca antes había habido en Chile a la hora de una toma de una construcción institucional, habitó ahí, o faltó que habitara, una voluntad de acuerdo, y más bien hubo una mucha voluntad de imponer cada una de las partes lo que llevaban. Ahí había una derecha que tenía una presencia muy menor, de manera que... Então, mesmo tendo uma presença bem menor, a direita... A esa derecha, parte de esa izquierda que llegó, llamémosla izquierda, no es la palabra rigurosa, la rechazó, la desdeñó, o sea, dijo, no te necesitamos. Aí a esquerda, se sentindo muito poderosa, praticamente alijou também a direita, a pequena direita que ainda tinha condições, tinha sido votada ali na Constituinte. Que venía de allá no era considerado. Y esa propuesta constitucional que salió de ahí... Então, a proposta constitucional que saiu dali, que é, no caso, o texto da nova Constituição, que iria substituir a Constituição pinochetista, considerada a principal culpada, não é, por esse modelo, é a mãe desse modelo, atualmente vigente no Chile. Foi rechazada por 62% de los chilenos. Pois é, foi rechaçada quando submetida a um referendo popular, não é? Nós aqui às vezes chamamos de plebiscito, mas não é um referendo, é quando o povo é consultado se quer ou não aquela nova Constituição. Então o povo, na sua maioria, 62%, rejeitou aquele texto constitucional, o texto produzido por essa Constituinte, ali composta por 2/3 da esquerda. El año pasado, tampoco estamos hablando de... Quer dizer, isso não foi muito longe, foi o ano passado, como diz aqui a jornalista. El año pasado, Claro. 62% de los chilenos. Y ante esa realidad que se vivió ahí, que parecía, digamos, que fue vista como un desastre, fue vista, a la propuesta se le llamaron en la campaña en contra del mamarracho. Então, aquele texto foi considerado um desastre, né, justamente por aqueles meios de comunicação que se empolgaram todos, né, em rechaçar, em rejeitar e levar aí com ela a população, não é? Porque realmente tinha algumas determinações ali do texto constitucional que eram inteiramente impraticáveis. Los convencionales que estuvimos ahí pasamos a una categoría como esperpéntica, porque efectivamente hubo, por la inexperiencia y por la naturalidad de quienes estaban ahí, digamos, personajes y espectáculos que se alejaban de la solemnidad que parece algunos pedirle a la política. Y de ahí pasamos, ese 62% se consolidó como un gran, como una gran verdad en contra de eso. Então, esse 62% de rechaço, de rejeição da população acabou evoluindo para algo muito mais grave, como diz ele aqui. Pasamos a vivir en un ambiente donde el tema central pasó a ser la seguridad. Então, se passou a um ambiente em que o tema central era a seguridade, a segurança pública, problema que praticamente não existia no Chile. Producto del aumento de la criminalidad muy alto. Aí houve aumento da criminalidade muito alto, Un aumento de la cantidad de armas que hay en la ciudad. da quantidade de armas. Y Chile, que es un país que en eso ha sido bien excepcional en América Latina,
ha empezado a experimentar unos niveles de violencia. Daí a razão da reação conservadora da sociedade ou dos eleitores. Ahora, encabezada en esta elección, su líder José Antonio Cast. Então, aí projetam, né, esse líder da direita, da extrema-direita, José Antônio Cast, como homem, hoje talvez o político mais importante, sendo que seu partido dominando mais de 2/3 da nova constituinte. Essa constituinte é uma constituinte menor, de 50 pessoas, mais ou menos, a outra tinha quase 300 pessoas. Que es ya no la derecha tradicional, sino una derecha nueva, una ultraderecha. Hay una cosa que le cuento, un dato muy importante. Primero, esto no se está repartiendo en la malla tradicional de la política chilena. Hay que mirarla, yo creo que hay que esforzarse por mirarla de otros modos. Esto que ganó ahora no es simplemente la derecha. ¿Y qué creo yo que hay que considerar? Si hay algo que se ha desmoronado en Chile es la representatividad de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos hoy día en Chile no tienen penetración social, no son representantes de mundos culturais e sociais. Então, ele diz que hoje os partidos políticos não são mais representantes, né, das comunidades culturais e sociais. La vuelta de Vá por aqui, porque a entrevista é muito longa, mas eu acho que eu peguei o fulcro aí, não é, do pensamento do escritor, e que não deixa de ser muito consequente, inclusive para nós que vivemos também situações muito complexas, a partir não só da eleição do Lula e da derrota do Bolsonaro, como também da situação política que vai se consolidar a partir de agora.